Então vamos lá. Eu vou fatorar. Então o exercício era para nós fatorarmos o trinômio. Se eu ver, são 3 termos. O fatoramento é o seguinte: para eu fatorar, ou eu tenho o quadrado da soma, quadrado da soma. Qual que é o conceito do quadrado da soma? A mais B ao quadrado é igual ao primeiro termo ao quadrado. Copio o sinal. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Segundo termo sempre positivo ao quadrado. Depois, quem que eu tenho? Quadrado da? Diferença. Quadrado da diferença. A menos B elevado ao quadrado. O conceito é o mesmo. Primeiro termo ao quadrado. Copio o sinal, que é menos. Duas vezes quem? O primeiro vezes quem? O segundo. Segundo termo sempre positivo ao quadrado. Depois, quem que eu tenho? Produto da soma. Por quem? Pela diferença. Quem que é o produto da soma pela diferença? A ao quadrado menos B ao quadrado. Ou seja, A mais B vezes quem? A menos B. E depois nós temos o trinômio do segundo grau. Trinômio do segundo grau, que é o método da tentativa. Da tentativa. Faça um resumo aí no caderno, hein? Eu vou passar verificando. Não copiou, vai sair. Tudo bem? Silêncio. Silêncio. Vamos lá, trinômio do segundo grau. Então, qual que é o trinômio do segundo grau? É o x quadrado mais quem? O a mais b vezes quem? Vezes o x mais quem? A mais B ao quadrado. Produto a vezes b, que é o método da tentativa. Então, tem que ter tudo isso aqui em mente. Tem que ter tudo isso aqui em mente. Certo? Tem que saber o que é o quadrado da soma. Tem que saber qual que é o quadrado da diferença. Tem que saber o que é o produto da soma pela diferença. E tem que ter noção do que é o trinômio do segundo grau, método da tentativa, soma e produto. Método da tentativa, soma e produto. Soma e produto. É um trinômio. Poderia, como o meu sinal aqui é positivo, poderia ser quem? Quadrado da soma. Só que o que acontece? Olha lá. Quando eu verifico os conceitos para eu encontrar o quadrado da soma, eu tenho que pegar o primeiro termo e colocar dentro do radical e pegar o segundo termo e colocar dentro do radical. No primeiro termo dentro do radical, o índice não tem nada, vale 2. Quem sai do radical? O x. O raiz quadrada de 3 é um quadrado perfeito? Não, não é quadrado perfeito. Então isso daqui vai ser o quadrado da soma? Não. Então qual que é o outro método que eu vou utilizar se não é o quadrado da soma? O trinômio do segundo grau. Ou seja, o método da tentativa, que é soma e produto. Quem que é a soma?
aqui no item, no primeiro item, é o termo que multiplica o x. Olha lá, a soma é o termo que multiplica o x. Aqui, quem está multiplicando o x? O 4. Leve em consideração o sinal que está na frente. Portanto, a soma tem que ser quantos? Mais 4. E o produto? 3. O produto é 3. Então, eu tenho que ter um número somado com outro número que vai dar 4. E tem que ter um produto. Ou seja, um número vezes outro número que dá 3. Aqui eu sei que 1 vezes 3 dá quantos? 1 vezes 3 dá 3. E 1 mais 3 é 4. 1 mais 3 é 4. Bateu? Bateu. O 3 bateu? Bateu. Então, quem são os termos? X mais 1 vezes quem? X mais 3. X mais 3. Só isso. Só isso. Então, aqui vai ficar x mais A vezes quem? X mais B. Só isso. Simples assim. Simples assim. E não, dá licença. Eu ignorei no meu caderno. Silêncio, meu irmão. Quer tumultuar? Senhor, já nuggets. É mesmo, né? Silêncio. Ei. Silêncio. Foco. Ô, senhor, desce aí rapidinho. Aqui, ó, no valor. Silêncio. Tô ali em cima, desce ali. O senhor vai copiando por enquanto. O senhor está visualizando aí. Já já vou voltar lá. Trinômio, amiga. Trinômio. Segundo grau de trinômio. Ô, senhor, o que tá escrito? Ah, tá. Ô, senhor, só um pouco aí. Senhor, sabe ali naquele lado ali, né? Tem essa parte ali. Sobe aí nessa parte. Tá com o livro aí, currículo em ação? Matemática? Não tem, nós não ganhamos. Hã? Nós não ganhamos. Nós não vamos ganhar nenhum livro esse ano. Não, já disse que não. Qual que você ganhou? Que livro que vocês ganharam? Não, mas matemática. Verde já Mas já tinha, tinha na cara. escola. Eu também não entreguei O no verde verde não sobrou do ano passado. Foi o verde de pau. Ciência. Vamos lá, então vai, silêncio. Aí. Então fizemos o primeiro exercício. Ô, Gê, calma, não vou terminar de criar.
segundo é x² mais 7x mais 10. Muito simples esse exercício. Gente, vai lá acabar de jogar pra você falar, senão não dá pra entender nada. Vamos, acelera, amiga. Vamos, faz favor. Não, a senhora tá falando e não tá copiando. Vai, faz favor. Eu consigo. Faz favor, amiga, vamos. Sem questionamento, por gentileza. Quadrado da diferença. Produto da soma pela diferença. Trinômio do segundo grau. Método da tentativa, que é a soma produto. Entende ali? Vamos lá, então. Não, senhor. Ô, Silêncio. claro. Senhor, não. X². Falando aí, ó. Tô quase. Depois o senhor pega o caderninho do amigo e copia, faz favor. Aí, nem a Bia copiou. B, x² mais 7x mais 10. Então, o conceito é o mesmo. Se eu colocar esse termo no radical, quem vai sair do radical? O x, ele sai do radical. Só que aí eu vou colocar o 10 dentro do radical. Não tem. É um quadrado perfeito? Não. Não, não é. Quem que é o quadrado perfeito mais próximo do 10? É 9. Isso, exatamente. 9, que dá 3. E depois o próximo é o 16. Raiz quadrada de 16, 4. Então o 10 está entre 9, raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de 16, que é 3 ou 4. Não é quadrado perfeito. Então aqui, como é positivo, a possibilidade seria o quadrado da soma. Só que o 10 não é quadrado perfeito. Se ele não é quadrado perfeito, ele é um número o quê? Racional. Não é racional, não. Irracional, isso mesmo, Nantes, parabéns. Ao quê? Uma coisa. Irracional é diferente de racional. Racional é. Eu confundi, mas era irracional. Não é ri, é i. Irracional. Então vamos lá. Então, quem quer? Eu vou verificar pelo trinômio do segundo grau. Método da tentativa, soma e produto. Quem que é a soma aqui, meu irmão? Fala pra mim, faz favor. Ei! Quem que é a soma aqui? Vale quantos? Minha soma. É o termo que multiplica o x. Quem está multiplicando o x lá? 7. Então a soma, olha lá, a soma vale 7. E o produto? Quem que é o produto? 10. O produto é 10. Que número vezes outro número dá 10? 5 vezes 5. Ou 5 vezes 2. 2 vezes 5, 10. E se eu somar 2 mais 5 dá 10? Dá 7? Sim. Então, quem vai ser o meu... vou fatorar. Vai ficar como? X mais... 2 mais 2, x mais 5. Só isso. Para aqui. Agora eu já Muito vou simples. saber. Muito simples. Quem sabe isso, né? Rogério, não tem como eu copiar esse, eu nunca vou saber o outro. Tô esperando acabar. C, vamos lá. Olha aí. Você é louco. Calma aí, senhor, calma aí. Por isso que eu não entendo nada na matemática. X² Eu copio. mais 6x mais 5. O procedimento é o mesmo. Vou verificar o 5. O 5 é um quadrado perfeito? Não, não é quadrado perfeito. Então eu não vou fazer pela soma do quadrado. Quadrado da soma. Já vou direto no trinômio do segundo grau. Método da tentativa. Soma e produto. Então a minha soma aqui vai valer quantos? 6. 6 positivo. Minha soma vale 6.
E o produto? 5. 5. Que número vezes... 1 vezes 5. Que número vezes o outro dá 5? 1 vezes 5. 1 vezes 5, 5. E na soma, 1 mais 5 dá 6? Sim. Fechou, só isso. X mais 1 vezes quem? X mais 5. D. Na D é o seguinte. É o x quadrado menos 4x. Menos quem? 21. Daqui é o seguinte, ó. Isso daqui é menos. Copia o sinal, seria o quadrado da diferença. Só que o segundo termo sempre vai ser positivo ao quadrado, ó. Aqui é negativo, não é positivo. Então, em hipótese nenhuma, vai ser o quadrado da diferença. Porque sempre esse último termo tem que estar positivo e não negativo. Daqui eu já tiro que ele não vai... Mesmo que se fosse quadrado perfeito aqui, ó. Não seria por causa desse sinal. Tudo bem? Porque o quadrado da diferença é o primeiro termo ao quadrado, copia o sinal. Só o termo do meio que é negativo. O segundo termo sempre positivo ao quadrado. E ali é negativo. Então aqui, trinômio do segundo grau. Método da tentativa, soma e produto. Soma 4. Então soma, vale quantos? Menos 4. Menos 4. E o produto? Menos 21. Menos 21. Que número vezes outro número dá 21? Mais 3 vezes menos 7. 3 vezes 7, 21. Certo? Uhum. Eu sei que o 3 vezes 7 dá 21. Só que tem que ser o quê? Negativo. Negativo. Ou eu coloco o 3 negativo, Não. ou eu coloco 7. Vamos lá, se eu colocar o 3, presta atenção. Vai dar menos 21. 3 vezes 7, 21. Mais com menos, dá menos. Só que na hora da soma, olha lá, menos 3 mais 7 dá quantos? 4 positivo. Mais 4. É mais 4 aqui? Não. Não. Deixa o menino falar aqui, já que ele tá... É aquele. Silêncio. Deixa. Então vamos lá. Que número vezes outro número dá 21? Meu Deus, ele acabou de falar. Ah, tô ligado. Está na lousa, meu irmão. Vamos? Meu Deus, tá. Calma aí. 3 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Só que é o seguinte. Aquela hora eu tinha colocado o 3 negativo. Agora eu vou colocar o 7 negativo. E quanto que vai ficar, meu amigo? 3 vezes 7, 21. O que é mais com menos? Menos. Ô, Jean, só um pouquinho mais pra mim. Menos. Bateu? Bateu. Olha lá, menos 21, ok. Agora vai ficar aqui, ó. O que é menos 7 mais 3? Fala pra mim, meu irmão. Menos 7. 7 vezes. Menos 7 mais 3, quantos que dá? 7. Devo 7 e tenho 3, quantos que fica? Não fala. Por que 4? É, porque. Devo 7 e tenho 3. Você deve 7 no mercado, tem 3 reais no bolso. Você vai pagar. Como que vai ficar a sua situação? 5. Não, 4. É. 4. Você vai ficar com 4? Não, como assim? Fala de novo. É 4. Devo 7 no mercado. Deve ser. É ele que vai falar. E você tem 3 no bolso. Você vai pagar. Como que vai ficar a situação? Não tem como pagar. Ô, Fernando. Não A dá. bolacha custa 7 conto. Tu tem 3 reais. Quanto falta pra dar 7? Entendeu? Falta quanto? 3. Ah, é 4, senhor. É 4. Positivo, né? É. Por quê? Porque. Não, tá faltando. Faltar é quanto? 4, filho. Então tá faltando. Faltando é quanto? Qual sinal é? Positivo ou negativo? Ah, Tu tá devendo, cara. Negativo. é negativo. Você tem, eu sei. Cara, mas é quando tá Tá vendo? Se sobrando. Ah, você tô sabe, ligado. não pode. Menos 4.
Olha lá, bateu? Bateu. Ok, então como que vai ficar a nossa situação aqui? X mais 3 vezes quantos? X menos 7. 7. Só isso. Só isso. Olha o tamanho da fruta, só isso. Só isso, amiga. Simples assim. Não Tem é grande, nada. não. Essa aqui eu não Fácil. acho. Ô, já, agora que você vai copiar a cesta, eu não confio mais nada porque eu já me estressei. Ai, meu Deus. Ó. Estressou, amigo? Eu vou pedir pra você sair com seu estresse já já, tá? Não, já, agora pra copiar a cesta. Mas tá no grupo, amiga. X quadrado menos 9x Mais 14. mais 14. Procedimento é o mesmo. O 14 é um quadrado perfeito? Não. Não, então eu vou verificar o quê? Já o conceito do trinômio de segundo grau. Método da soma e diferença. Minha soma vale quantos? 9. Menos 9. A soma é menos 9. E o produto? 14. Que número vezes outro número dá 14? É só o número, sem sinal. Que número vezes outro número dá 14? 2 vezes 7. Só o número, meu amigo. Mas ele não falou. Só o número. Foram só um. 2 vezes 7. 14. Então, 2 vezes 7, 14. Bateu no produto? Bateu. Agora tem que ir lá na soma. Ó. 2 mais 7 dá quantos? 9. Positivo. Lá é positivo? Não, é negativo. Então não pode ser o mais 2 e o mais 7. Menos 2 e menos 7. Por que menos 2 e menos 7? É negativo. Também menos com menos mais. Espertão, hein? Não é isso. Menos com menos é mais. Ah, então. Aí mais com mais é menos. Ah, não. É menos com mais, é menos. Os sinais iguais são mais. Os sinais iguais são mais. Vai nisso que seu Duas 2 vezes 7, 14. E menos com menos? Mais. Devo 2 Devo 7. e devo 7. Como que fica a minha situação? Devendo 14. É. O 9. Devendo 9. Óbvio, filho. Bateu? Bateu. Então como que vai ficar aqui? X menos 2 vezes X menos 7. 7. X menos 2 vezes X menos 7. Só isso. Já vou. Já colocou seu nome? O senhor vai poder entregar agora o trabalho? Não vai entregar, amigo. Não era pra entregar. Se eu entreguei Ah, isso aí. e o professor disse que é pra entregar, ele não falou pra deixar na folha. Relaxa, depois eu Ele falou verifico. que vai tirar A no Bia, caderno a, Bia, a agora. Bia perguntou, ele falou que ia baixar no caderno. Não foi, Bia? No dia ele falou que TPL é tarefa. Se fosse trabalho, era outra E coisa. falei pra ele se era pra entregar, o professor falou que era. Não, mas a Mas Bia, você já entregou, a Bia acabou de perguntar. Ei, silêncio. Então agora. Silêncio. Vamos ver aí. Silêncio. Deixa eu ver esse caderno. Cadê o seu caderno pra mim? A hora que eu pedir pra sair, aí depois eu sou ruim, tá? Ô, Rogério, só
Você vai corrigir aquela 2%? Depois eu vejo, sim. Pronto, já pode marcar pra você. Quem que tá fazendo esse barulho? Vai. Parou? Você pode ligar o áudio? Deixa. Ah. Silêncio. Vamos lá. Bota pra você copiar. Rogério. Fator comum, vamos lá. O que é fator comum? Cinco x mais 5. Então, o fator comum, nós vamos colocar o termo que é comum em evidência. O que significa isso? Olha lá. Quem que é comum nos dois termos aqui? 5. Então, vou colocar o 5 em evidência. 5 vezes quantos dá 5x? Não. 5 como assim, Rogério? X. 5 vezes quantos dá 5x? Os x. 5 vezes x, 5x. Eu volto aqui. Mais 5 vezes quantos dá 5? 5 vezes 1. 5 vezes 1. Então, olha lá. Coloquei o 5 em evidência. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 1, 5. Ok? Ok. Fica assim. Coloquei o termo comum em evidência. Tudo bem? Sim. Só um segundo, senhor. Só um segundo. É mais um. Alô? 2x mais 6. Eu tenho termo comum? 6. 6. Hã? Não. 6 não é comum. E nem o 2 eles são comuns. Mas eles são o quê? Múltiplos. De 2. O 2 e o 6 são múltiplos. Então, 6 e 2 são múltiplos de quantos? Agora não. De 3. São múltiplos de 2. Eu vou colocar o 2 em evidência. 2 vezes quantos dá 2x? X. 2 vezes x, 2x, eu volto aqui. Mais 2 vezes quantos dá 6? 3. 3. Não, mas é o 2, amiga, porque eu coloquei o 2 em evidência. 2 vezes 3, 6. Entendeu? C. E o mesmo procedimento. Professor, quando estava vendo o vídeo lá, eu vi um desses aí. 3a mais ax quadrado.
Quem que eu tenho termo comum? O A. O A. Então quem que eu vou pôr em evidência? O A. A vezes quantos dá 3A? 3. 3. 3 vezes A, 3A. Certo? Mais, sinalzinho de mais está aqui. A vezes quanto dá AX quadrado? X quadrado. X quadrado. Olha lá. A vezes X quadrado, eu volto aqui. Tudo bem? Por que eu não coloco o A na frente? Porque já tem uma vez. Porque tá repetindo. Se eu colocar o A na frente, o que é A vezes A? Ah, Não é? A vezes A. 2A. A ao quadrado. X à quarta mais X ao cubo. O X. Quem que é termo comum? X. Só que aqui é o seguinte, o meu grau aqui é 4, o meu grau aqui é quantos? 3. 3. Quem que é o menor grau? O 3. Então eu vou colocar o X com o menor grau em evidência. Ou seja, eu vou colocar o X ao cubo em evidência. Porque é o menor grau. X ao cubo vezes quantos? Então eu vou pensar, aqui eu tenho que pensar assim, ó. X ao cubo vezes quantos vai dar X à quarta? Se for X ao cubo vezes quantos dá X à quarta? X. Não, X. Por que X? Ô, professor, mas se for com a base, se for com a base igual, pode somar os expoentes, né? É. Então é X ou sobre 1. X elevado a 1. Eu não sei qual é isso. Ei, presta atenção. X elevado a 1. Por quê? Qual que é o conceito da multiplicação de potência? As bases são iguais? Conserva e soma os expoentes. O que é 3 mais 1? 4. Então, x ao cubo vezes quantos dá x à quarta? X elevado à primeira potência. Não, x é... Quando é 1, não tem necessidade de falar, é só x. Porque não tem nada, automaticamente é 1. Certo? Então, aqui ó, vai ficar quem? Aqui vai ficar o x. Por quê? X ao cubo vezes x, eu volto aqui no x à quarta. Ok? X ao cubo vezes quem? Dá x ao cubo. Mas é, não é um. Ela continuou, ela esperou eu sair da minha carteira para ir do lado dela na hora de eu parar e ela continua ainda. Então tá difícil. Eu tô aprendendo agora isso. Sendo que eu, quando eu tava aprendendo, eu vi isso também. Mas eu não liguei isso. É X, claro, também. Sendo que tem que dar 3. Então, x vezes quanto dá x ao cubo? Não. Ué, se eu colocar x ao cubo vezes x, olha lá, não tem nada, é 1. Eu não tenho que somar? 3 mais 1 dá quantos? 4, dá x à quarta. Isso daqui é x à quarta? Não. Rogério, calma aí. X vezes quantos? X ao cubo vezes quantos? Olha lá. X ao cubo vezes quantos dá x ao cubo? 1 vezes x ao cubo. Então aqui eu vou colocar o 1. Porque todo número vezes 1 é ele mesmo. Ali, ó, tipo, x elevado a 3 ponto x1. Como que 3 vezes 1 dá 4? Não, ali é 3 mais 1. Como assim não era vezes? As bases são iguais. Você conserva a base e soma o expoente. 3 mais 1, 4. É que nem. Mas não tá um ponto. Ponto não é Ponto é vezes, amiga. Então, mas... Produto das potências. Qual que é o conceito do produto das potências? Vocês já viram isso daí o ano passado. Voltou a rever novamente. E vai para o ensino médio, tem que saber isso daí.
Produto das potências. As bases são iguais? São. Conserva e soma o expoente. 3 mais 1, 4. O x é igual a x. Aí soma só. Então é isso daqui, ó. Só o expoente só. A resposta é isso daqui. Coloca o termo comum em evidência. Nossa, 6? Vamos lá então. Não, doutor, não. Quem que é o termo comum aqui? Não, eu não tenho ninguém. Vamos verificar os coeficientes. Os coeficientes são os números. Presta atenção. 2, 8 e 10. O que que eles têm em comum? O x. Os coeficientes Eles são Múltiplo de 2. são múltiplos de 2. Então, quem que eu vou colocar em evidência? O 2. Pelo fato de ser múltiplo de 2. Agora, em relação à parte literal. O que que é a parte literal? É o x. X, grau 6. X, grau 3. X, que grau que é aqui? Grau 1. Não tem nada, é 1. Então, é o menor grau que eu coloco em evidência. Quem que eu tenho que colocar em evidência? O x. Não tem necessidade de colocar o 1 lá. Eu vou colocar 2x. Então, eu vou colocar o 2x em evidência. Aí é aquele detalhe. O X tem nada em evidência? Oi? O X tem nada em evidência? É um. Aqui é 1, amiga. Não tem nada, é 1. Eu coloquei o menor grau. Aqui não tem nada, é 1. Quem que é o menor grau entre eles? 6, 3 e 1. Quem que é o menor? 1. Então, tem que colocar sempre o menor grau em evidência. Certo? Então, 2x. 2. Então, tem aqui, ó. 2x vezes quem dá 2x à sexta. 2x quinto. 2 vezes quantos? Dá 2. X quinto. 2 vezes quantos dá 2? 1. Então, só para vocês terem noção. X vezes quem vai dar x à sexta? X é a sexta potência. X à sexta? X à sexta. Olha lá, x vezes x à sexta. Não tem nada, é 1, não é? 1 mais 6 dá quantos? 7. É isso daqui? Não. Quinta potência. Então, x elevado à quinta potência. Porque x vezes x à quinta não tem nada, é 1. As bases são iguais? Conserva e soma. 1 mais 5, 6. 2 vezes 1, 2. Olha ele aqui. X vezes x à quinta. X à sexta. Ok? Então, isso daqui vai ficar x à quinta. Não tem necessidade de colocar 1 aqui, porque quando não tem nada, automaticamente é 1 na frente. Certo? Menos. O procedimento é o mesmo. 2x vezes quem dá 8x ao cubo. 2 vezes quantos dá 8? 4. Olha lá. 2 vezes 4, 8. Olha ele aqui. Tudo bem? Sim. X vezes quantos dá x ao cubo? X quadrado. X vezes quem dá x ao cubo? X ao quadrado. X ao quadrado. Por quê? Não tem nada, é 1, ó. Conserva e soma. 1 mais 2? 3. Bateu? Então vai ficar 4x ao quadrado. 1 mais 2? 3. Olha ele aqui. Mais 2 vezes quantos dá 10? 5. E x vezes quantos dá x? 1. Então aqui vai ficar x 5 vezes 1. Então como que vai ficar a minha situação aqui? 2x vezes quem? X elevado à quinta menos 4x mais quantos? Mais 5. Então fecha aqui. Coloquei em evidência.
F. Que isso? Não vou fazer melhor, não. Oito x quadrado B menos 4x. Colocar em evidência. Os dois são múltiplos de 2. Coeficiente 8 e 4. Ambos são múltiplos de quantos? 2. Tem de 8. Ah, não. Além do 2 tem mais 4. Além do 2 tem o 4. 4 vezes quantos dá 8? 2. 2 vezes 4, 8. Ele aqui. Na parte literal, quem é comum na parte literal? X. X. Quem que é o menor grau? 2. Tem nada, é 1. Então vai ficar 4x. 4 vezes 2 dá 8. É isso que eu tava achando certo. 4x vezes quem vai dar x quadrado B? X. X quadrado B. X. XB. xb. É. xb. Por quê? X vezes x, x ao quadrado. E eu mantenho o B ali. Só isso. 4x vezes quem dá 4x? 2. Não, 1. 1. Só isso. Ah, não confuso. Eu não entendi. Vai passar mais mim? 1 fez 2 vezes 4. Mais exemplos. AX mais BX mais AY mais BY. Vamos lá, presta atenção que eu vou orientar. Eita. AX mais BX mais AY mais BY. Bom, aqui o que nós vamos fazer? Aqui nós temos 4 termos, A gente vai agrupar certo? dois. É um polinômio. Aqui nós vamos agrupar de 2 em 2. Olha lá. Aqui, quem que nós temos comum? O X. E aqui, quem que é comum? Então, nos dois termos aqui, ó, se o X é comum, quem que eu coloco em evidência? O X. X vezes quanto dá X? X vezes quanto dá X? 1. É X, não é? 1 vezes X dá X. Quem que tá faltando? O A. Então, X vezes quanto dá X? 1 A. A. 1A. E A é a mesma coisa. X vezes A, AX. Eu volto aqui. Mais X vezes quantos dá BX? B. B. Só o B. Porque se eu colocar BX, vai dar BX quadrado. X vezes B, eu volto aqui, ó. Ok? Coloquei em evidência. Vamos para a segunda parcela aí. Mais, quem que é comum aqui entre os dois termos? O Y. Y vezes quantos dá a X? A Y. A. Então, Y vezes A, eu volto aqui, ó. Mais Y vezes quantos dá BY? B. Olha lá. Aqui, o que que nós temos comum, ó? Esse carinha aqui, ele é comum a quem? A esse carinha. Eles são iguais. Se eles são iguais, eu vou fazer isso aqui, ó. A mais B vezes quem? Quem sobrou? O X mais quem? Mais Y. É isso daqui. Por quê? A hora que eu aplicar a distributiva aqui, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, eu vou voltar aqui, ó. Entendeu? Então vai parar por aqui, ó. Para por aqui.
2. Deixa a gente fazer agora. A 2 eu tenho AB mais 3B mais 7A mais 21. Façam aí, cada um fazendo o seu. Sem conversa. Cada um fazendo o seu, vira pra frente. Vira pra frente, meu irmão. Puxa, agora pintou na cabeça. Forte lá no banheiro, cortado. Senhor, gosta aí, por favor? 2, agrupar 2. Agora os dois termos são semelhantes. O fator que você tem. Senhor, por favor. Está confuso. Sabor, meu irmão. Olha só, cheiro. Você faz amor. Faz sabor. Não sei, vai ficar com cheiro, ó. Faz sabor, meu irmão. Vai ficar com cheiro, ó. Vai. Ó. Vai, faz sabor. Não. Ó, ele vai ficar com cheiro, você é louco. Põe aquele espaço aí, ó. Ela vai falar que... Silêncio. Ei, silêncio. Sem tumultuar. Finalizou? Não, professor. Pera aí. Vai, professor, eu vou voltar rapidão. Vai que saiu outra coisa atrás. Pega suas coisas. Não, Pega suas coisas. não pra isso. Pega suas coisas, faz favor. Nossa! Cadê, Pega professor? sua lá, vai. Acabei não. Já falei pro senhor virar pra frente, não ficar fazendo graça. Vira pra frente, faz favor. Finalizaram aí? Não, professor, faz a última conta aqui, peraí, rapidinho. Só um segundo, senhor. Senhor, vou embora, senhor. Quem que é comum? Ele vai ficar com cheiro. Quem que é comum? Quem que é semelhante? Coloque em evidência. Cadê, professor? Quem que é comum aqui? Quem que é comum? Quem que é comum? Coloque em evidência. Faz favor, meu irmão. Presta atenção. Presta atenção. Não é Se o uma. senhor quiser ali, caso contrário, pra lá o senhor não vai. Não, mas é isso. E olha o que faz ali, ó. A mais. Ó, já mais B. B. Seu fraco. Certo. Não, mas aqui você tem A, aqui você tem A. Não, nós não pode colocar uma base. São os coeficientes, 7 e 21. 7 e 21 são múltiplos de quantos? 7 e 21. É 4 e 7. Professor, ó, bota aqui pra estudar a tabuada, senhor. Então nós temos os 4 termos aí, ó. Esses 2 termos e esses 2 termos. Entre os 2 primeiros termos, quem que é comum? AB e 3B. Quem que é comum? B. Então quem que eu vou pôr em evidência? B.
B vezes quantos dá AB? A. A. B vezes A? AB. Mais B vezes quantos dá 3B? 3. 3. Mais. Agora em relação a 7A e o 21. O 7 e o 21 são múltiplos de quantos? De 7. Tabuada do 7. Esse daqui não tá 7, 14, 21. 7 são múltiplos. E o 21. Então, o 7, ele é múltiplo. 7 vezes quantos dá 7A? 1A. 1A ou A. A? 1A é essa do medula. 1A é essa do medula. Olha lá. Vou colorir. Oxi. Será que não tava no computador mesmo, coisa? Tá no mesmo fio? Travou o Paint, calma. Você pode ir no banheiro, senhor? Agora não, meu irmão.